Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer a segunda parte do vídeo anterior, onde a gente estava falando das costuras, né? Costuras orgânicas. Esse enaltecimento dos dígitos que desafloram do ambiente as dispersões que descurtam e curtem nós com o passar do tempo e das dispersariências, né, que nos fazem desinformar controle para as matérias, né, na nossa capacitação de controlá-las, né, nessa nossa digestação de extratos de valores. Existem pessoas que desextraem tanto que perdem valores para algumas coisas e depois nos pedem ajuda para revalorizar. Para isso, a academia ela quer ajudar, até porque ela entende que um dia ela pode chegar nesse mesmo lugar e acaba chegando, sabe, pessoal? Só que aí, com as estratégias que a gente faz na matemática de difração, né? A gente difraciona e pega da fração um desencrescimento, que é a asseminação, né? É tipo um processo de assemelhação que desensemilha-se. Isso volta-se muito ao mundo das drogas. O que são drogas, então? A gente tem vários tipos de drogas. Drogas são roupas sujas. Como assim roupas sujas? São produtos, são roupas sujas, são as nossas desimpressões com as matérias que se sujaram tanto que a gente precisa de muita ajuda para poder limpar. Sabe quando você pede sua avó, ou seu pai, ou sua mãe para poder te ajudar a tirar a mancha de alguma roupa? E aí ele fala assim, cara, eu vou ter que usar um produtinho aqui. E aí esse produtinho é droga. Mas aí, na sociedade, como os desvios dessas atividades foram sendo desvalidos, as reproduções dos produtos já produzidos nos trouxeram aquela já pressentida sabedoria, que é o desvio da atividade que desproporciona as interferências do organismo de sentir, né? Por exemplo, o que você sentia, o ambiente pode te desacusar como inocente, sabe? E isso tudo tá na expressão comercial, né? Você tem produtos hoje em dia que sobre o desexpediente da compra, eles resolutavelmente têm tempo para poder falhar. Eles não são construídos potentes para durar, né? A obsolescência, essa é a palavra, obsolescência dessas atividades, desses produtos, revela o futuro das nossas sentenças de realizar atividade com elas. Isso é uma das coisas que mais a igreja se preocupa, tentando refinar as propriedades do casamento e desvendar entre os lares as precognições futuras que vão ser desativadas, vão ser obsoletas no sentido da atividade, e eles fazem a barra e disfracionam-se para poder desinvestir e reencamadar, né? E isso é arqueologia, né? Você desarma, desinveste
e vai formando camadas, né? Vai plantando para cima só o refinamento, que dissemina da semente uma reinformação na semente que vai lhe deixar cada vez mais rígida. Isso é o que o solo faz com o clima, né, com o ambiente. Ele se desidrata a ponto de consentir a desidratação uma valia. E nós, ao mesmo tempo, a gente perde vida, se sacrifica e a gente busca sentir bem desse sacrifício. Por mais que não seja assim uma verdade, a gente dissenti-la a partir de difração, uma semente que insemina em nós diversão, características de enrijedecer e desextrair sentimento, desapertar, descumprimentar sentimento. E no fundo, ele nasce com o seu tempo. Por quê? Porque a gente faz força para que ele nasça. E força é o dispensar dessas recombinações. É a capacidade de misturas inteligentes para retroprojetar um grau superior das relações. Então, sem mais delongas, vamos continuar vendo da onde a gente parou. Sim, né? Vamos lá. E aí, se tem um vetor, né? A gente parou nesse slide. E eu estava falando que tem um vetor, né? O Sol, ele ecoa a sua energia solar na relação da matéria. E aí esse desecoa, ele faz assim, ó, ele desemprega vários conjuntos de valores, né, que entram em contato. Então esses valores eles levam para nós energias eletromagnéticas e energias que não têm propriedades eletromagnéticas, que são as sombras. E nesses desvios a gente tenta buscar a interseção dos dois para nos servir. Sempre um sol ou uma fonte, uma fonte solar, fonte solar, ele desenraidece, imantando toda a Terra na sua capacitância de dispersar raios solares. Quando ele chega aqui para bater numa matériazinha aqui embaixo, aqui, ó, ele já está muito esticadão, né? Ele viaja na velocidade da luz, então é 3 vezes 10 a 26, né? Bom, eu nem sei de qual é isso aqui. Espera aí, velocidade da luz. É isso aqui, ó, metros por segundo. Então o Sol ele viaja assim. Cara, isso é a energia solar, né? Isso é muito rápido mesmo, muito mesmo, que a gente nem consegue imaginar isso. Então a gente perde de vista essa imaginação. E como ele chega tão rápido, o espírito dele, né, de chegar rápido, quando ele bate numa matéria, ele já está tão rápido, que a pressão dele é tão grande que ele dispersa essa matéria toda. E essa dispersão dessa matéria toda vira várias energias. Só que o que essas energias fazem? Elas falam assim: o mais pesado vai para um lado e o mais leve vai para um lado, certo? E o mais pesado é a energia mecânica, porque ela dispersa sendo barrada pelo ambiente. E o mais leve é a energia eletromagnética. Então nesse veículo de destoar do Sol sobre o raio do Sol, destoar as matérias em densidades diferentes, nosso organismo ele é programado
nessa harmonização, ele é programado para pegar o feixe dos dois, a interseção dos dois, e descomprimentar ela em seu módulo de sentir, né? Porque existe isso para o ser humano é o equilíbrio é a média dessas densidades, é o equilíbrio que lhe é gosto, que lhe é potencial de desimportar-se a ponto de construir equilíbrio para poder ser e estar sobre essa interseção, porque é uma constante. O Sol, o raio solar é uma constante para nós, que varia muito pouco. Então ele é o cara mais seguro pra gente. Ele é muito seguro, né? Se o camarada é um Sol, cara, o cara é seguro. O índice de desvio, de desrampa dele é muito baixo. A previsibilidade do Sol é muito alta. Então, para alguém que busca segurança para servir e viver, ele procura uma amizade com o Sol. Só que não há amizade com o Sol sem o bom emprego dos elementos. Então, uma boa amizade com o Sol exige saber dispensar-se das receitas de construção molecular. E isso é você inventar soluções para disservir a amizade ao Sol e poder passar mais tempo sobre sua dispersão, porque é ele que nos serve e nos reserve de sentimento. Você consegue acreditar em outro? O Sol ele desidrata tudo na proporção inteligente que pedimos. Não há outro, não há, sabe? Então é preciso acreditar no Sol para ser inteligente a ele como a gente quer viver. Bom, e continuando esse desentendimento da horta que a gente estava anteriormente, esse cajado aqui, ó, vamos revelar, ó, cajado de Moisés, que permitiu abrir o mar. Olha, qual é a diferença? Aqui está o Sol, né? Aqui o Sol bate na matéria, desexpressa sombra e luz, eletromagnetismo e o contra-eletromagnetismo, e desarca aqui. Está o que eu falei aqui agora, eis aqui, né? Olha, o Sol vem, bate na matéria, plá! Aí tem a fonte de raios eletromagnéticos e a fonte de raios mecânicos, e aí aqui a gente tem a interseção deles que desarca uma flecha, um vetor em nós. Aqui, ó, desarca uma flecha, um desão, ó, uma flecha, um desão, que diz somar em nós o que? A interseção dessas duas, né? Luz e sombra. E agora
Ai, ai. E agora a gente tem um cajado. O cajado de Moisés. Não só de Moisés, de todos nós. Então vamos lá. E eu mostrei pra vocês aqui, ó, no software, né? Aqui, ó. Dá pra ver o cajado, né? Olha o cajado aqui. E se esse cajado, esse troncão aqui, ó, ele se bifurca aqui, ó, nos pés, você tá vendo que a mesma energia que vem do Sol, ele projeta aqui, desenforca, né? Desenforma essa dispersão de energias. E aí aqui ele bifurca também, ó, para os pés. Esse é incrível, né? Olha, a gente tem de cima para baixo as bifurcações, que também são essas interseções das ondas. Agora aqui a gente está falando de onda sanguínea, né? Porque o abalo dessas duas ondas faz interjeição sanguínea ondular, que é a dispersão que o organismo faz para poder ser amigo do Sol. Não há dúvida, né? Tipo assim, não há dificuldade, né? Então, olha só, a gente tem um grupo aqui e uma interjeição aqui. A gente tem um grupo aqui, uma interjeição aqui. E aqui a gente também tem uma interjeição, e aqui a gente também tem, e aqui a gente também tem, e aqui a gente também tem. Então a gente tem várias interjeições no organismo. Essas interjeições são os discursos que o organismo faz para descumprimentar o Sol. Interjeições. Olha o J aqui de cabeça para baixo. Jeições que o organismo discursa para cumprimentar seu amigo Sol. Então nesse descumprimento, né, e busca inteligentes, que é a desimportação inteligente, ele acaba treinando vários arcos reflexos. E os arcos reflexos são esses aqui, ó. A gente tem o arco e o reflexo, né? E o reflexo precedente do organismo dessa proporção de interseção é um Dzinho. É um Dzinho que busca imitar o Dzão. É uma reflexo desoriente que busca imitar a fonte. E aí o olho desencarregando a visão. Incrível, né, pessoal? Pô, queria conhecer esse cara, viu? Nossa, seria um prazer. Assim, para ser aprendido, né, por ele, porque não tem coisa que seria melhor, não. Bom, mas enquanto isso não chega, a gente vai desvendando essas brincadeiras aqui de forma inteligente. Então, todas essas movimentações nos desinformou trajetórias seguras, porque o Sol é seguro, né? Então a gente criou bases seguras de revelar essa trajetória. E para poder fazer isso, sobre esses detectores musculares, a gente fez as perguntas para ele. E assim como a costureira ela faz perguntas para o tecido e para suas linhas, como ela deve responder ou escrever nelas, o Sol e a amizade com o Sol faz a gente criar respostas cada vez mais inteligentes no comando operacional desses músculos, desses tecidos.
e das costuras que a gente pode fazer nele. E agora a gente vai ver como que a gente pode fazer costuras neles. É claro que é evidente como a gente pode fazer, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Dobrando-se ao Criador, né? Desrespeitando. Todas essas orientações são bem claras. Só que no sentido científico agora, que é uma parte que discute muito com o Sol, até para poder tentar pedir ao Sol mais tempo para poder brincar, para entender com ele. A gente conseguiu essas informações aqui, ó, né? Gerenciar o sentimento e destacá-los a partir desses elementos. Então, CHOMPS é um acrônimo mnemônico para os 6 elementos químicos mais frequentes na composição dos seres vivos. Então, se a gente utiliza a técnica da matemática, a estatística, o que é mais frequente é a moda. Então, a gente viu que na moda de ser amigo do Sol, a cognição dos seres vivos desencadeia na sua composição mais esses elementos, que são o carbono, o hidrogênio. Então a gente tem um compasso, a gente tem um eixo desse compasso, o hidrogênio. A gente tem o oxigênio, que é a soma, é o conjunto, né, de atendimento a essa reflexão. Que seria o conjunto de dispensar sobre as ondas, né, os lamentos, os espelhinhos, né, o desenho. O nitrogênio, que é a onda que chega, só que é a onda que diz chega e reflexiona a contração. Nitrogênio. A gente tem o fósforo, que é a pressão e a busca pelo desenho da pressão, o desarquinho, né, ou seja, o coar dessa pressão em função de uma nota expoente maior, que desafina-se por referências de exatificação, né? Ou seja, do arco reflexo, né? A localização do arco reflexo, né? Sempre vai estar disponível uma nota com mais consenso nessa arca. E o enxofre, que é a colunar, né? O enxofre é as diferenças de desimpressões, né, possíveis em um produto de contração, né? Então tem gente que recebe uma onda, ele pode discursionar colunarmente para mais com uma reação do que outra. Isso é ultrajar das referências formadas, né? Então, dependendo da forma que o organismo se concebe, né, de sentir, a atividade solar, que encandece a ele sobre uma interferência, vai estar predilegível a partir dos enxofres, né, que vão se conduzir, né, nessa cadeia, nessas reações em cadeia. E todas essas reações em cadeia nas matérias enaltecem elas a ponto delas desenvolverem substituições. E substituições são adaptações dessas interferências solares, desses ritmos de brincar com o Sol, ou a desexpressão do Sol. E tudo isso foi crescendo conforme os anos e foi sendo cada vez mais organizado, né? Então a gente tem uma base muito grande dessa organização.
principalmente das reações em cadeias. O que são reações em cadeias? Reações em cadeias são eventos que acontecem que permitem serem divididos, e dentro desses agrupamentos divididos, eles sempre voltam para um deles, né? Combustível, reação em cadeia. Combustível, calor. Não, eu falei errado. Uma reação em cadeia é uma sequência de reações provocadas por um elemento ou grupo de elementos que gera novas reações entre elementos possivelmente distintos, tal como ocorre durante a fissão nuclear. Então, a vida ela é uma eterna reação em cadeia. Só que para desvendar essa reação em cadeia, a gente corta elas entre várias partes, conjugando essas cadeias excluindo a reação cadeia principal, que é a solar, e sobre essa reação solar, brincando com ela, desfissionando uma reação em cadeia a partir de uma outra fonte ou de um outro conjunto de elementos, né? Então a gente pega os elementos e desmotiva eles para encadearem e observa o que essas cadeias fazem no organismo. Essas informações desinterferidas, né? Então a gente fala com uma criança que Deus existe e conta a história de Deus para ela, falando que Deus olha por todos nós e observa isso compassivamente, o que isso faz. E nesse entorno de isso fazer algo, a gente percebe e destaca isso, né? Isso é uma reação cadeia, né? E aí você prende a criança nessa história. E aí a gente consente que a pessoa ela tem mais habilidades sociais para respeitar uns aos outros quando ela sabe, quando ela vê essa história. Quando essa história não é o suficiente ainda, a gente divide ou refloresta essa história contando ela de modo diferente. A gente meio que fala que um Big Brother está acontecendo, eles estão de olho em você. Opa. Sabe? Isso são reações em cadeias. Essas reações em cadeias são reações mais novas, né? Por conta dos artifícios e facilitações. Porém, isso já acontece há muito tempo com a observação, desde os tempos da Bíblia, buscando entender a reação em cadeia orgânica, que diz brincar e brindar ao sol. Ou seja, se eu apertar mais aqui, ó, né, de fora para dentro, o que acontece? E como que eu consigo apertar de dentro para fora? Aí surge a questão. E aí a questão é um x da questão, da função. E aí a gente vira uma função de x até revelar um produto que vai tratar o desão. E o desão é o arco, é o arcão. E o desinho é o arco reflexo que imita em escala o arcão. E sabe como que a gente consegue isso fácil? Com as ferramentas matemáticas, né? A gente tem na geometria e na escalar da geometria o desemprego proporcional das ejeções que a gente precisa para pegar da sombra a luminescência que ela precisa ser tomada para representar a matéria. E aí a gente desficiona essa luminescência a partir de vários tipos de estratos de notas, desafinando o triângulo, né? Então o triângulo ele é um instrumento de ressonância. E aí desafinando esse triângulo a partir dos ângulos e sobre escalas e semelhanças, a gente consegue retroprojetar cada vez melhor. E é isso que os olhos fazem. Só que é isso que o ser humano tem de se armado para poder retroprojetar os desenhos com maior precisão. E aí o computador chega para nós e
desconsegue de modo fácil. E aí outros desafios aparecem, né, no C. Porque olha só, nós temos até impressora 3D, né? Só que o ser humano ele é incapacitado de se satisfazer. Principalmente conjuntos de seres humanos que buscam sempre competir entre si novas funções de serem vistos e servidos por essas credenciais de habilidades, ou seja, ser importado, né? Ser um elemento importante. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está tentando construir uma certa revelação de importância para a sociedade, para revelar o peixe, que diz nada na perfeição das suas barbatanas, né? Ou seja, aqui a gente tem um Dzinho que diz adhesionar o Dzão, que é detectível das luzes solares. Só que as luzes solares que o peixe detecta, a amizade que o peixe que faz com o sol, é uma amizade refratária. Porém, por ser constante nessa refratária, o peixe ele é a natureza do peixe, sabe? Essa é a natureza do peixe. E aí esse peixe desemprega a nós os olhos, né? Porque nos nossos olhos a gente tem uma certa emulsão de água. E quando ela se desidrata, fica mais fácil sofrer os estresses oculares, tornar a pálpebra fraca para poder descontracionar arco-reflexos e desimpor ao organismo a eletrocognição dessa manta magnética, né? E isso é reação em cadeia. Reação em cadeia também é o cozinhar de alguém, é a costura de alguém, é o serviço de alguém constante. Isso são reações em cadeias. Por quê? Ó, reações em cadeia. Porque tudo que é reação causa uma razão. E toda razão gera um produto. E todo produto gera mudança. E toda mudança ela desmuda a partir dos comprimentos. E aí nesse varal de comprimento vai formando raízes e cimentando a inseminação dessa frequência. E aí você consegue ver a natureza, né? E o seu discurso direto, das raízes da natureza, onde buscam a sustentabilidade enaltecida em sua capacidade de comprimentar em arco reflexo o Sol, gerando a estrutura adequada de sua capacidade. E aí a sua capacidade comprimentar, ela se baseia nos seus olhos, né? Então, quais seriam os olhos das plantas,
das árvores. Você já parou para se perguntar? Claro, né? São os detectores ou portas que se alimentam da da interseção do Sol. Então nós temos nessa interseção o ritmo, né? Então as folhas elas têm clorofilas, que são moedas energéticas que conseguem transduzir a sinalização a partir de filtros. E arcar sobre efeito de redimensionamento os impulsos solares, que chegam em velocidades enormes e desespalham os espíritos, né? A referência que estava, né? Então, se no passado eu tô aqui e o Sol está aqui e o Sol está no futuro, né? Então esse é o passado, eu sou o futuro. Então, se o Sol está batendo em mim, eu tô meio que no futuro, né? O que ele bate em mim, que faz esses desvios, né, de ondas, porque ele bate tão forte que essa batida ele gera a sombra X, né? Sombra X e o discurso eletromagnético Y. É a carga positiva e a negativa. Essa aqui é a negativa, eletromagnético, e a positiva, que é o próton, a sombra. E aí, na interseção dessas duas, a gente tem um produto X, que é cortado pela interseção, que é a profundidade que ele vai entrar em nós. E aí, esse é o vetor da árvore. É a profundidade da relação amiga que ele faz com o Sol. E é isso que lhe imanta na vida, formando seu agrupamento individual de ser essa espécie, e desse ser, seu campo eletromagnético, a partir dessa assombração, né, dessa parte aqui, enigmatiza do Sol um discurso indireto que dentro dessa diretriz amola-se na conformação que deve ser tomada e se preserva, né, só fazendo a reafirmação dessa afinidade com o Sol. E aí esse ser árvore, ele consegue tanto o passado, a memória do passado, que é a pesada, que descarrega dele, a do presente, que é o vetor que lhe causa, e a do futuro, que é o que o Sol espalha para lá. Conseguiram ver vocês conseguiram ver a linha histórica, né? Passado, futuro e presente. Existem vários cálculos, inclusive com computação inteligente, que fazem análises de dados. Que utilizam dessa inteligência para poder fazer previsões. E como eles já fazem isso há muito tempo, o índice de segurança está aumentando. O índice de segurança aumentou a ponto de instituírem
uma ordenação, uma tabela de equações. Essas são as equações de previsão de dados. Modelos estáticos propostos, adotados. Vamos ver se a gente acha uma equação aqui. Aqui, ó. Amortecimento exponencial simples, amortecimento exponencial duplo, amortecimento exponencial triplo. Então isso aqui vai dizendo, se eu aumentar mais um elemento aqui, um vetor que diz para mim de uma interseção um poder de mudança, né? Qual que é o aumento futuro dele? Então a equação é o seguinte: se eu aumentar mais discurso direto dessa fonte solar, o quanto que vai aumentar para cá? Quanto que vai aumentar para cá e quanto que é essa que vai aumentar? E aí é isso que acontece. Relação de proporção, né? Análise de dados de previsões a partir de proporções. De proporções integrais. Tá. E se o organismo é uma integral, certo? O discurso medicamentoso que diz prever um acontecimento a partir dos desestresses locais, né, se rege a partir desse conselho, né? Então esse é o discurso medicamentoso. Uma vez que o organismo ele se arma, ele se forma uma armação para poder dar o desenho capacitado para essas fontes de desões. Uma vez que um organismo ele está com desvios, né, em determinadas regiões, por exemplo aqui, ó, ele está com um déficit aqui, isso pode fazer resoluções de incapacitação. Citação do arco reflexo ou do desenho, né? E aí essa incapacitação desse arco reflexo pode gerar uma lesão, porque ele não vai conseguir descoar a nota precisa, e a lesão ela é arrítmica, ela é inarmônica. Então o cuidado é a defesa. Se você está numa linha de batalha e você não tem como prosseguir, é ruim para que você prosseguir, não está bom para você. O cuidado o que você precisa fazer é defesa. Então basicamente isso, né? E o organismo, como a gente já viu, ele tem sistemas inteligentes de fazer essa precognição, essa previsão, porque ele baseia nos modelos anteriores. Quais modelos anteriores? Os modelos anteriores de expressão orgânica, né? Imagine que isso aqui é a corrente sanguínea e esse é o Moisés falando, e a partir da fala, dessa combustão eletromagnética e mecânica, ele consegue fazer desconcentrações no ritmo sanguíneo ou desondulações. Então essa rima do
do Moisés, que diz bater cajado, ele diz bate palavras no coração. Palavras que são emocivas. Emocivas a partir de um processo de dispensar compreensão. Isso discute com a interação dessas pressões solares, porque é como se desempregasse a importância para a recepção solar, né, para poder desidratar a insolação e ser amigo dela, o desenho. Então, aumentando esse desvio de raio, essas manchas que já são pré-determinadas a acontecerem a partir das pegadas que a gente faz nas borrachas, né, nos pisos, e as borrachas de ser, né, molecular, elas costumam dar curto e aumentar ainda mais as manchas, né? Você já foi em algum lugar e conversou, e a conversa desse lugar meio que voltou descarregando você num peso, numa fotossíntese inadequada, e aí você carregou essa conversa para a vida, e essa conversa meio que traumatizou você de falar algo, né? Sabe quando acontece a broncoconstrição, quando seu pai te dá uma bronca e a sua respiração fica dificultada e você passa a chorar? O choro é um desaperto de broncoconstrição, né? Existe a broncoconstrição da árvore brônquica, onde acontece o desemprego do desespero de descarga energética do sangue com falta de carga, né? E a recombinação oxigenada. Você para de respirar, para de desenho, né? Retroprojetar o desenho, e você meio que faz vou aplicar isso na resolução de vídeo para poder ficar claro. Então nós somos detectores, né? E nessa de detectar isso aqui, ó, existem detectores tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas. Aqui também, porque a mecânica ela tenta ser barrada o máximo possível para poder formar um eletromagnetismo mais puro. Então você, ó, sabe, quando vem a mecânica com a eletromagnética, né? Ou seja, o reflexo desse copo. Quando ele chega, o meu olho ele barra a onda mecânica e tenta mandar a onda mecânica que vai para cá e tenta focar só no filtro da eletromagnética, do fotoeletromagnetismo, para poder discutir com os arco-íris que são refinados a partir dos conhecimentos desempregados nos comprimentos de educação e fazer, né, o desenho. O desenho é a reação, né? Então se eu tô assim e eu vejo alguma coisa desse tipo assim, ó, a propriedade que soma desse produto um conhecimento em mim despressiona conhecer. O peso disso me releva a força motriz. Esse ser e estar, quando você leva uma bronca, principalmente uma bronca que não estava nos seus planos, né? Ah, não era para você fazer isso e tal. Olha só, todo esse arco reflexo aqui, ó, faz você olhar assim, e às vezes você não estava preparado para fazer isso, ou não tem energia para fazer isso. Aí quando você faz isso, isso prende a sua respiração, isso ejeciona uma pressão enorme e vai lá na medula, e aí a colinergia adrenérgica descarrega fluidos que levam a esse discurso indireto uma reação de choro, né?
Você... E aí você tenta chorar na mesma expressão do discursor da bronca. E isso é como se você tivesse broncoconstricto, né, por causa da bronca, e não conseguisse respirar. Aí só na hora que o pico, né, que você está despicando aqui no choro, você consegue respirar. Porque quando você não está nesse estado, é o pico da onda, né? Só no lugar da onda que vai. Quando você não está nesse estado, você respira automaticamente. A pressão baixa do pulmão, sempre quando ela sobe, ela libera o gás carbônico. Sempre quando ela baixa, né? Pela câmera ter uma maior pressão do que o ambiente, ela chama oxigênio. E aí você faz automaticamente. Você perde o automatismo quando você inflexiona muito. Principalmente quando é um adulto relacionado a uma criança, né? As proporções são diferentes. E para desescalar a proporção, o organismo ele se constringe, né? Para conseguir a inteligência dessa refratação, né? Esse comportamento de desmanchar, né? De artéria comunicar a retroprojeção do assistido, né? Ou do chefe, né? E desassistir o chefe é calmodular todos os órgãos. Isso é ser amigo do Sol. Confiar nele na saúde e na doença até que a morte o separe. E então vamos lá, vamos conseguir aqui. E aqui o que vocês lembram nesse delta de cabeça para baixo, né? Que discou uma nota. Vocês lembram um pedal, certo? Então nesse pedal que diz nota coar, vai descompassar. Então, esse pedal, ele vai descompassar. Então, ele vai ser o diz C, que átomo performa, né? E se a gente tem no C um átomo que desnota, uma cadeia, né? A combinação de elementos de uma cadeia, o raio que desvia a aceleração e desnota marchas 1, 2, 3, 4, 5. Na minha construção de fazer não dosimetria, a gente faz a calibração, né? Primeiro a gente faz a calibração desse arco aqui, ó, desse Dzinho, sobre a conjugação desse pedal. A gente consegue desentender a partir do compasso a orientação dos dados que vão em base ficar estáveis, né, sobre as intempéries do ambiente, né? Vamos anotar isso. Então, sobre o pedal e as distensões de arco aórtico, conseguimos prever a partir de conjuntos de dados manchados entre os ângulos do compasso, a
habilidade de pedalar sobre uma afirmação, ou seja, afinação da porta de ejeção, que rima a ficar sobre manobra radical, objetificando um acesso nervoso que desidratará uma recepção. E aí a gente vai colecionando recepções já acolhidas. E eis a prática do discurso direto da aorta, né? E aí, se eu tenho um delta, né, o triângulo dessas cerebelações, a profundidade desse X, né, as angulares deles aqui, ó, permitem o discurso, né, da medula. Então, olha o ET. O ET é aquilo que não conhecemos, né? Olha o ET da aorta. Vai lá pegar na horta pra mim, filho. Mas tá à noite. Cuidado com o ET, né? E olha o ET. O ET da horta é a profundidade que expede desses deltas a falta deles, né? Por exemplo, dependendo da hora, a redução solar nesse pedal é menor. Então, com a redução menor, a medula ela fica menor. Então ela potencializa uma onda Z ou N, né, no organismo, dependendo da conjugação orgânica de preparo, né? Porque você pode formalizar a parede, você pode ter fontes, por exemplo, lanternas, que fazem essa desinterferência e complemente a falta do sol, que é o melhor amigo, que é o seguro. Conseguem entender todas essas descomposições dos pais preocupados e dos filhos exigentes? E para a mesma coisa que acontece com o pedal, né, de aceleração, de ida, passa com o pedal de desaprovação, que é o pedal de freio, e o pedal de mudança de marcha, que é a desorientação das camadas. A mudança de marcha dentro dessa aorta é o seguinte: é a inflexão aqui, ó. Isso são mudanças de marcha, ó. Você fazer uma recombinação trajétil que de fora para dentro vai desimpulsionar vasorelaxação em um ponto, menos aqui e mais aqui. E aí você consegue ter o discurso indireto das dispersões dos vasos de rota sanguínea. Isso é lindo, é muito lindo, sabe? É igual catraca de bicicleta, né? E aí na catraca de bicicleta você conseguir escolher a convolução da orientação da sua possibilidade de reger
que é o pedal, e do reflexo desse pedal, que vai para a constante, que admite o Sol, né? E aí desse Sol, a amizade do Sol vai te desorientando, uma facilitação de provocar camadas. E aí você tem a catraca e um aumento da catraca, então várias catracas, conjuntos de catracas em um mesmo eixo. E isso é uma coleção de conjuntos de ordenações trajéteis. Isso são coleções de controle. Isso é tão lindo que você descompõe tudo a partir disso, para poder descontrolar tudo. E aqui a gente tem um mouse, né? O mouse, né, véio? E aí a gente tem uma expressão de palavras, de dados, de reações. E aí você tem uma constante aqui, ó, que é o retroprojeção magnética de fotodetecção. Cara, isso tudo é muito gostoso teoricamente, mas na prática às vezes isso descurta por causa dos brigadores, né? De reenflorestamentos. Porém, esses brigadores, como nós serem amigos do Sol, precisamos de unir elos com eles. Então essa é a melhor forma de vencer a guerra, é a união. A união, ela é a predileção. E agora eu vou entrar no ambiente da droga, né? Que desencostura em nós a obsolescência das atividades de amizade com o Sol. Então, olha só. A falha orgânica é uma inimizade com o Sol, que é a fonte constante. Porque o Sol complementa a gente, o Sol exige o complemento da vida em nós. Esse complemento nos alimenta e esse alimento nos comporta no compasso do eixo cognitivo familiar, que nos assegura em amizade com o Sol promover-se seguro, promover-se. Essa promover-se revela a escala da idade. Toda essa experiência de brincar de forma respeitada pelos limites orgânicos, de ser único para esse amor do Sol, às vezes desorienta pelas matérias em adaptação. E isso é a arritmia. Essa arritmia tem vários graus. Um desses graus é uma descontinuidade rítmica. Porque toda mudança de marcha tem um tempo arrítmico. Toda mudança de marcha tem um tempo arrítmico. A eficiência é a redução desse tempo. E a redução desse tempo é fazer a mesma coisa de forma a chegar
em produtos com menos tempo. Então essa é a medida da adaptação orgânica. Só que para elevar essa medida a um grau muito superior, criamos detectores celulares. E esses detectores celulares, eles fazem escalas com a produção exterior. E aí eu consigo resolução de capacitação por comparações sistemáticas. Então eu consigo dar uma segurança muito maior para o meu filho, né? Para os filhos dos meus amigos, que me ajudam a ser mais amigo do Sol, que é o meu amigo principal. Você entende? Então esse é o meu produto na sociedade. Não só o meu, mas de todas as espécies. Um ritmo que vai harmonizar e vai recepcionar com predestinação harmônica, porque a vida é um ciclo e viver é bom por causa disso. Se esse ciclo falhar, a vida passa a não ser boa, e a falha, as cordas as cordas que desapertam os produtos, a igualdade dessa soma, né? Se for negativa, ela vai derramar lágrimas, né? Se for positiva demais, ela vai se abrir demais e vai se romper. Ela vai se romper. Então ela tem que seguir um eixo das notas, um corte de H. E o corte de H é o corte aqui, ó. É a abertura que vai desreverenciar a proporção amiga desse veículo de amizade do Sol, dessa garantia, dessa constante que nos permite matemática hidratar-se. Isso é a profundidade de um visual. Olha só, nenhum igual eu faço estrela para desestrelar, para desesperar e fortalecer constantes. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Isso aqui, ó, esses casos aqui, ó, que redigem a partir das reduções de ângulos. Esses casos aqui são os casões. Mas aqui, ó, são os deltas, ó. Tem o delta de ejeção e o delta de equalização das ondas rítmicas, que descompassam você em uma orientação. E aí você consegue a emodulação rítmica para poder controlar essa arco aórtico, né? Essa bengala. Tarde bem é controlar a bengala, esse pedal. Agora eu vou mostrar para vocês, né? A gente já tá chegando numa grade boa de dados para poder terminar. Então aqui, esse é o que os gânglios de definir lazer nessas programações de eixos, né? Ou seja, os álbuns de fotografias de descompreensão de experiências que geram imunidades de arco reflexo para o organismo ficar forte. Esses são veículos de treinos de valor, de pensar, né? Isso aqui são questionamentos que a gente faz para escolher diferenciais ritmos principalmente de discursos eletromagnéticos, ou seja, de cores. Esse aqui é um modelo, né, que a gente constrói do olho. E aqui a gente tem muito bem o que a gente faz quando eu busquei explicar no choro, né? O pai, ele chora com essa retenção.
E o filho, que às vezes não está adaptado ainda, desproporciona um artifício para poder desinterpretar na mesma escala. Então olha só, isso é uma desescalar orgânica, né? Então se o pai está muito nervoso e está desbroncando, o filho, o pedal contrário do filho é chorar, pedindo perdão para o pai. E o perdão é você reformular o pai na sua capacitância, desionando sim o seu organismo, para desapanhar do pai esse modelo de valor que ele dá a você. Aqui eu tenho uma forma de costura dessas atividades. Então, ó, essas atividades sobre essas cognições desses seres, né, chomps, não só esses, né, esses são o que mais tem na vida, mas a gente tem o potássio, cálcio, magnésio, ferro, vamos pôr esse aqui, vamos ver o que aparece. Imagens. Todos esses alimentos aqui que são vitaminas, sais minerais, encontrados nos alimentos que imprima as componentes das florestas, né, dos campos, das árvores, descumprimentam nessa amizade do sol e efetuam-se nas nossas vidas valores que diz experiência a nós sabores. Olha, cromo, ferro, sódio, magnésio, cálcio, potássio, cobre, cloro, fósforo, zinco, sênio. Todos esses elementos, eles desproporcionam a contração voluntária ou involuntária em nós. E esse desserviço nos ajuda a reestabelecer atividades. Atividades essas que são ritmos para poder conduzir esses aparelhos de viagem sanguínea, né? E esses aparelhos de viagem sanguíneas, eles discutem nos vasos com vários ritmos, até encontrarem o melhor ritmo para se controlar a pressão. Então isso é labirinto. Labirinto dos trajes que o sangue vai fazer no organismo a partir dessas formas de programar o passar do sangue. E aí, nessas inteligências motoras que desmotivam essas passagens, vamos estabelecendo a responsabilidade do treino. E o treino está muito nisso aqui também, na receita de alimentação diária. E é isso aqui, a alimentação diária, todo o alimento ele descompõe-se nessas integrais. O cálcio, o sódio, eles desimpulsionam o organismo, e dessas desimpulsões, os mesmos desestratos de descarga da utilização desses compostos, né, desses sais minerais, nas funções que nos faz descarregar eles, nós criamos a retroprojeção que desafina a integralização deles nas graças de desgás estar gastando eles. Então eu desafirmo o meu gasto, afirmando o meu gasto em quem desgarrar esse gasto, né? Acolhendo um pouco dessa reflexão. E aí o organismo ele cria vínculo, né, empregatício para com eles. E aí esse vínculo empregatício
torna o maquinário celular mais propenso a colher eventuais equilíbrios que elas fazem nas estações alimentares. E a constante academia dos alimentos, ou engenharia, permite que a sabedoria da proposição de um alimento refine e gere reações em cadeias que são militarmente angiocionadas pelos refeitores de consumos, onde se organizam sustentando a desorganização referida no modelo de autoridade dirigida. O que é isso? É academia, pessoal. Você consegue colocar a decomposição à tona, a fim de que ela se torne cada vez mais um automatismo predileto e um caminho obrigado. Então isso é consumo, e a retroprojeção do consumo até para encenar as razões decompostas. E isso é chique porque é nobre, né? É uma cirurgia nobre. É você desreferenciar as decomposições de sais minerais a ponto de fazer atores encenarem o efeito delas no organismo para transduzir valores colinérgicos e de sinalizarem satisfação, mesmo que elas não estejam tão apostas assim. Então isso é disposicionar atores, jogadores, enobrecedores de algo que assim aparentemente não tem bens que corriqueiramente na associação dos valores externos os dariam nota, né? Então isso é fazer música, isso é apreciar imagens, isso é se vestir da melhor maneira possível, isso é gestuário, e isso é brincar de forma madura a contracenação em função de residir efeitos apolvorizados por diretores de coreografias. Então fazer uns corre, umas drogas, uns fármacos loucos, é o que? É você ensinar o cachorro a pegar o disco, né? E aí definir as notas dessa pegada que lhes revelam uma graça, uma cintilação nobre de um servidor que busca desse serviço a amizade, que faz com que ele desencoraje-se esse retrato. Cara, isso é louvável. Isso é de fazer assim, ó, para você bater palma na maior frequência possível, né? Quem não entende o que é dar as mãos, eu vou mostrar agora o que é. Que quando você vê a Nossa Senhora Maria assim,
é ela dando ela batendo palma na maior frequência que ela pode, né? Sabe o que é bater palma assim, ó? É você fazer raios, né? E aí cada raio tem um grave, e do grave vai pro agudo, ó. E aí vai desacelerando um triângulo, né? Vai desentrangulando. Quando ela faz assim, internamente ela se pressiona para poder bater palma na maior frequência possível, na frequência que vai desarder a ordenada desse triangular, dessa desexpressão, descoação, dessa diferenciação mais possível. E aí ela vai desesculpir um valor enorme, um valor de soldar os dados e materializá-los nela. E aí a gente chama isso de amor de mãe, amor de pai, amor de santo. Eu não sei, às vezes você não entendia isso dessa maneira, então resolvemos uma resolução de dados. É claro que você pode questionar, brigar, fazer perguntas aí depois. Isso é exploratório e isso é nobre, ou busca de enobrecimento do estado da arte. Para fechar então, né, esses blocos de consumo dessas ciências, a figurinização vista lá, né, tem um servidor no meu canal que fala que a gente está invadindo toda a colinergia de lógicas desses figurinos de linguagem, porque a linguagem é a tecnologia mais assim, nobre dela nobre, creme dela creme, porque ela desencoa as dissustentações pedálicas, né? Ou seja, as desreferências dos arcos de reflexo de uma fonte que lhe chega com a atenção. Então, para finalizar, o que é o figurino de linguagem? Se toda atividade, agora falando de uma maneira consolidada, atividade. Se toda atividade propagada é uma ondulatória, toda atividade é uma ondulatória, a expressão da ondulatória consente uma barreira de impressão. Essa barreira de impressão, ela reage, é uma reação da pressão corrida, né? E aí, para captar a detecção e decomposição dessa expressão, se faz em tabela, né? Em tabela. E aí, como um organismo, a gente faz a dissecação dessas expressões, revelam caminhos que discursam cadeias de reações. Se o homem caminha sobre a matéria, o caminho que a matéria faz no homem é sempre imaterial. Logo, o espírito, ele, porcentagem, expressa
controle sobre a matéria. Ou então ele organiza e reage à matéria. A matéria, vamos ver aqui, sobre a matéria, o caminho que matéria faz no homem é sempre material. Logo o espírito, ele porcentagem diz, expressa controle sobre a matéria. Ele organiza e reage à matéria em sua complexividade. E a complexividade é a combinação. Onde desencarrega vetores que sobre o enobrecimento do valor constroem cortes precisos nas contrações. E aí nos treinos aportamos esse valor e desimportamos a interjeição aparente. Produto esperado pelo julgador de coações. E esse julgador de coações é a própria matéria, ou seja, a própria matéria teleguiada. Então, a predileção é a visão. Se a predileção do ser é a visão atenta, a atividade a predileção da resposta é a visão atenta. A visão atenta são os dados organizados de maneira fidedigna. Para criar um fidedigno, a gente cria uma estação. Então, nessa estação de recepção, que é constante, ela vara a recepção, ou seja, ela é a folha que acredita no sinal de Deus, vamos supor assim, ou do sol, sinal de amizade do sol e do ambiente. Se os ambientes eles são controlados ou descontrolados, quem vai dizer isso é a afirmação orgânica, a partir dos valores de resposta. E toda resposta é a resposta a uma atividade. Logo, a atividade visão. É visão com a maior parcela de reação prevista no eixo de ataque.
Se essa previsibilidade se perde, logo a atividade ela sofre o que a gente chama de uma corrupção ou desvio de previsto. Todo desvio de previsto, quando alguém afirma, é como se essa firma desse desvio de previsibilidade ela mostra a falha na recepção. E a falha na recepção ela tem que ser pesquisada. Porque ela é o desvio do padrão. Então, se você vai costurar algo e o padrão de costura quer vestir alguém, essa atividade, o produto dessa atividade é vestir alguém. Se você costurar nos pontos errados, essa veste vai ficar falha, né? Então, se você precisa de familiaridade tanto com a pessoa que você vai costurar, quanto com a pessoa, com as orientações que você vai dar a esse tecido, né? Se você sempre está costurando para ser e estar sendo você, as costuras nobres de ser e estar com você passam por processadores, né? Então, processadores. Esses processadores são vários tabelas de discutir os dados que chegam para serem orientados sempre em uma proporção de dados, né? De conjuntos. Então, processadores, advogados, que são os discutores dessas energias que chegam, buscando a melhor resolução dos casos, médicos, que dizem detectar e cuidar dos desvios dos padrões de tecidos e o que eles comunicam por conta dos desvios, até mesmo cozinheiros que dizem prestar contas com os sabores, costurando vários tipos de tecidos orgânicos para poder chegar num produto bacana. Agora vamos falar genérico, né? Profissionais. As pessoas que ajudam a vida a escrever o que os apóstolos escreveram, né? Pois eles apostam na vida diariamente com uma certeza, né? A sua profissão. E essa aposta, por eles estar apostos, eles refinam os dados em seus conjuntos e se orientam a partir deles. Toda essa roupagem diz predilevelmente a forma como eles querem aparecer para dizerem o que pretendem exclamar no acolhimento das pessoas que lhes chegam. Esses são os acolhedores das árvores que lhes pedem para colher delas o excesso de frutos, ou os frutos maduros. Então a gente sempre chega para esses caras e fala assim: olha, minha árvore está carregada de frutos e eu estou precisando de trocar eles com a sua atenção. Você pode
descarregar a sua atenção na minha árvore e colher e me colher? Aí eles, claro, com certeza, eu sou um profissional, eu me profissionalizei para isso. Aí sobre a visão que eu vejo assim, você é o que parece mais afinado para poder estar me colhendo. Evidente. Essa é a minha desexpressão. Eu fico bonito para poder te colher. Então, eis a beleza de nossas vidas, né? Esses são os filhos dos filhos dos filhos que vão nos que vão nos colher. E nos colhem já, né? Porém, existem muitas corrupções até mesmo no processo deles se transformarem, né? Onde ocorrem muitos estresses oxidativos, perfusões invariáveis, dificuldades na integração, desvios de sais minerais, falta de conquistas, né? E aí o remanejamento das reações em cadeias nesses processos de profissionalização, de formação, se tornam desafiadores. Dependendo desse desafio, isso revela o profissional que eles vão ser e como eles vão vestir-se, né? Se eles vão emagrecer, se eles vão engordar, se eles vão pegar roupas diferentes. E tudo isso é feito a partir de reações em cadeias já conhecidas, a partir dessas orientações químicas que só sobe degraus. Então é um eterno processo de sofrer degraus. Então a gente tem várias reações já previstas e reações que podem serem encontradas nessas buscas laboratoriais. E todas essas reações são desanotadas por esses profissionais para que eles encontram a melhor proporções delas no seu utilitarismo de ser esse profissional. Então, toda essa conquista vai coando. E coar é fazer passar em filtros. Os filtros desses sujeitos são as grades universitárias, onde eles se apreendem para poder passarem diariamente, se filtrando e infiltrando nas suas células a cognição de colher energias das pessoas e desretratá-las a partir do feedback proposto, né? Ou seja, da fissão propostas que desespelha deles servir. E aí, então, se a gente forma para poder ser filtro, e filtro é um pedal, a gente precisa dividir esse pedal para poder gerenciar o sistema desses pedais. Então, nessa atividade, então, gerenciar os pedais é instalar marchas, mas a gente também faz isso aqui, ó. A gente descorda dos pedais. E aqui, ó, se em uma circunferência eu rodo porque os pedais se orientam no eixo das atenções, e se o eixo de um servidor público ou de um servidor de um profissional é a atenção para com os seus se desligar eletronicamente as atenções dos seus clientes, a força que a clientela vai expedir, né, a ação que a clientela vai expedir vai se encontrar em uma camada dessa orbital. E aí o núcleo ele vai desatender na proporção que esse cliente atende para poder desrodar na orientação que ele precisa. E cada caso é um caso nesse sentido, para ser orquestrado. Então olha só,
E eis a cognição. E aí os pedais eles se dividem assim, ó, estrategicamente, para poder eles disservirem sobre essa roda. Essa roda formada pelos clientes que ele desespera, né? E olha só os clientes, né? Ó, o elétron de Dzão para dentro e o próton de Dzão para fora, que é um de Dzinho para fora, né? Porque ele corta o elétron em excesso e diz Dzinho para fora. Então, ó, mais uma vez para ficar comovente. Então, de elétron, de escala de valores para dentro do profissional, o elemento aqui, ó, ele contrai um D afirmativo, né, que bate nas orbitais, revelando a necessidade desse profissional retroprojetar. Essa revelação ela vai se desafinar pelo esse ponto, né? Porque esse ponto ele vai ser redimensionado. E de Dzão, olha só, de Dzão, de pedalzão, vai formar uma imagem diretiva que vai ser pedalzinho, olha. Pedalzinho contrário, que vai ser um Q querendo, ó, voltando. E essa volta vai ser o complemento, sempre o complemento dos questionamentos desse triângulo. Então ele vai meio que desatacar essas tensões e vai desadhesionar o Dzão que chega, ou o desafio, a questão que chega. Eureka, 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 eureka. Chegamos em mais uma desadequação dessas interjeições constantes diárias dos seres em seus retroprojetos de ser. Agora, o que é a droga, então? Eu até escrevi aqui, ó. As drogas são metáforas, são figurinos de linguagens que diz ecoarem em nós as colinergias que as sensações agrupadas em uma aparecida experiência, ou seja, num extrato de uma experiência e seu decaimento, percutiram escrevendo nossa razão e sustentando a vida, sustentando a onda no organismo, ou seja, enigmatizando o organismo no sentido dessa trajetória, do trajeto dessa história, ou no trajar desse figurino, ou nessa forma de resolver a amizade do sol. E aí sucessivas cadeias de rever isso. O fato é que a farmacologia é a forma de desempregar o controle dessas atividades com uma regência social mais apurada. Então, ela meio que sobre as suas drogas discutem com as drogas utilizadas para tomarem os lugares, remediações no organismo que estão destemperadas pelas drogas instaladas, né? Então aí a farmacologia é sempre uma ameaça às drogas instaladas, porque se as drogas instaladas estão precisando de remediações e vão
se queixar aos médicos, os médicos vão estrategicamente procurar uma droga que vai interferir na droga que está desdrogando a atenção que era predileta ao seu organismo para que seja amigo do sol. E às vezes a droga é água, às vezes a droga é terra, às vezes a droga é ar, às vezes a droga é fogo, e às vezes a droga é uma combinação forte o bastante de todos esses elementos para desatacar num grau que soma 1, né? Tipo assim, se tá chegando com 10, a droga da farmacologia ela vai tentar vir com 10 mais 1. Para só ir tocando, de 1 em 1 a droga para fora. Então, esse de 1 em 1 é um pulso de 1 para com um pulso de 1. Então, isso desacentua-se, né? E aí a gente tem vários desacentos. Tem desse, tem agudo, tem grave. E esse mais 1, ele vai desarrastando esse 10 para voltar a ser 10 no estado natural. Ou 1, voltar a ser 1. Retirar essa cadeia de 9. Retirar a cadeia de 9 drogorários do lugar. Porque esses drogorários que são utilizados, eles interferem em toda a amizade do Sol, né? Em todos os desespíritos digitados no Sol que lhe faziam sentimentos bons, nobres. E o que isso faz? Né? Isso faz coleções de momentos de utilização dessas drogas. Essas coleções elas acabam tomando lugares de outros momentos já instalados. Para voltar ao natural é um processo de muito desespaçar de composição. Trabalho de amizade com o Sol. Então elas figurinizam adesivando nos escombros dos ossos nossos pessoas, uma sustenido, né? A sustentação que ultraja revigoramento ou lamento, né? É isso que é figurino de linguagem e a desatenção com esses figurinos nos ajuda a fazer operações que salvam ritmos de vidas, né? Confortos, ritmos de descumprimentar essa bengala de vida. Bom, essa foi a resolução desse vídeo de hoje, né? Essa refratação de discursos foi para combinar essa cadeia, né? Que desenaltece a da ciência para a natureza e da natureza para a ciência, porque essa escrita aqui, ó, ela revela um homem em busca de conhecimento cada vez mais preciso, o homem passando o seu famoso café diariamente e aceitando tomá-lo também, né? Mas não basta só passar. Você passa, aceita tomar até que a tomada lhe acende conexão com um sentido da vida. E esse sentido, ó, lhe enriquece, lhe amola. E essa amola lhe faz cumprimentar cada vez mais com fogos mais de serviços, até que ela seja de serviço de uma natureza muito maior, né? De uma família. E aí nessa natureza muito maior, ela fica sendo um pontinho de um universo, né? E aí ela estabelece o seu vínculo empregatício com toda essas inverdades que a gente busca ver constantemente. De adaptação à parte, era bem isso que eu queria falar mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que essas discoações
das referências lhe ultrajem e lhe fazem ver novamente o vídeo, os vídeos do canal aqui, ó, vamos estar aqui, sobre figurinos de linguagem, que é um programa semanal que eu tenho feito para poder discutir, né, curtir mesmo, a partir de discursos, uma orientação cada vez mais direcionada a essa fluorescência de utilizar essa armação tecnológica da língua portuguesa para desreverenciar a retroprojeção, as retroprojeções de escalas possíveis de entendimento de uma operação frasal, né? De um discurso que busca inteligência e gerência para com nós receptores, porque isso é muito bom quando alguém busca a gente para recepcionar aquilo que eles têm de valor ou buscam dizer de valor, extrair de valor de algo. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Fui!